Uma boa tarde a todos. Que bom que vocês estão aqui, viu? E que bom que vocês também que estão de casa também escolheram estar aqui ainda conectado conosco, com esse intuito de buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. A cada dia que se passa, nós estamos percebendo uma evolução nos meios de comunicação. E parece que quando a gente acha que não pode mais evoluir, aparece uma tecnologia nova e nos surpreende, né? Hoje nós temos a capacidade de conversar com uma pessoa além das fronteiras, né? Da nossa casa, do nosso bairro e até mesmo do nosso país, né? Nosso continente, a gente consegue conversar com outras pessoas. E no mundo cristão, na vida cristã, o meio que nós encontramos de comunicação é o quê? A oração. Nós temos a oração como meio de comunicação com o nosso Deus. Só que muitas vezes a gente, talvez por uma frustração da nossa vida cristã, a gente acaba se indagando um pouco, fazendo essa pergunta: por que eu devo orar? Muitas vezes nós oramos para antes de comer, e às vezes a gente ora com medo de a comida nos fazer mal, né? Então a gente ora para receber a bênção de Deus, né? Muitas vezes a gente não ora pelo alimento, pelo fato de ter recebido o alimento, mas a gente ora para que Deus abençoe o alimento. Muitas vezes a gente ora antes de sair com medo de algum mal nos atingir no trajeto, né? Que a gente ali deseja fazer ao a gente sair dos nossos lares. E às vezes a gente ora antes de dormir, com medo, né? De morrer dormindo, né? Então, olha, é bom garantir antes que alguma coisa aconteça. Mas, na realidade, o que é a oração? Será que a Bíblia nos ensina como devemos orar? A palavra de Deus, ela tem várias recomendações quando se trata da oração. E nessa tarde nós vamos aprender um pouco sobre algumas condições para a oração. Porque muitas vezes nós estamos orando e parece que nada está acontecendo. E fica uma angústia no nosso coração e até mesmo uma crise espiritual em se perguntar, né? Será que a minha oração está passando do teto? Será que a palavra de Deus tem algum tipo de recomendação? Será que Deus de fato ouve e atende todas as orações? E por isso que nós vamos ver qual é o segredo dessa oração eficaz. Eu quero já adiantar para vocês que os discípulos, na sua angústia e vendo Cristo orando, eles fizeram um pedido. E esse pedido foi: Senhor, ensina-nos a orar. Então eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela traz sim recomendações, nos ensina como nós devemos nos comportar quando se trata do aspecto da oração. E as condições da oração, eu vou resumir aqui em 3, mas a gente vai, desses 3 aspectos, nós vamos falar sobre 6 condições para que as nossas orações sejam não somente ouvidas, mas também atendidas por Deus. O primeiro aspecto que eu trago aqui é o querer. É necessário, primeiro, você saber o que você quer. O segundo aspecto que eu trago é o pedir. Não basta apenas saber o que você quer, é necessário pedir. E o último aspecto que eu trago é o receber. Será que você está preparado a receber?
Será que você está habilitado a receber aquilo que você quer e aquilo que você pediu a Deus? Com isso nós vamos entrar na nossa primeira condição. A primeira condição é sentir a necessidade. Repare essa imagem. Qual seria a sua maior necessidade nesse cenário, em um deserto? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Alguns podem dizer, não, Alex, a gente precisa de um abrigo. Ok. Mas do que adianta um abrigo sem água? Você pode até se conseguir sobreviver durante muito tempo sem um abrigo, mas com água. Então, em um cenário desse, no deserto, é necessário você ter água. E por isso que a palavra de Deus, lá em Salmos 41, verso 1, os textos eu vou estar citando aqui para a gente dar uma dinâmica, tá bom? Na nossa palestra dessa tarde, mas você pode tomar nota e anotar, tá bom? Eu aconselho também vocês também ler o livro Caminho a Cristo, né? Principalmente a parte ali, onde tia Ellen ela fala sobre a questão da oração. Só que eu não vou estar entrando muito em relação a isso, mas vou trazer mais o aspecto aí bíblico em relação às condições da oração, tá bom? Então, Salmos 41, verso 1, lá diz o seguinte, o salmista: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É o quê? É 40, verso 2, é? O 42, verso 1, né? Mas é o verso 1, né? Então o Kleber ali corrigiu ali. Isso é o que dá a fazer as coisas de madrugada, né? Mas Salmos 42, verso 1, nós temos aí o salmista dizendo que ele suspira a Deus, né? Necessita de Deus, assim como a costa suspira por corrente de águas. O próximo texto, lá em Salmos 63, verso 1, é bom você conferir também, quem sabe, né? Tá alguma coisa aí, mas está em Salmos lá. Salmos 63, lá diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Nós precisamos buscar a Deus, assim como a terra no deserto, necessitando de água. E, ainda em Salmos 40, verso 17, ela diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Perceba que a sua primeira condição que você percebe na palavra de Deus é que é necessário você sentir a necessidade. É necessário você reconhecer a sua real necessidade da presença de Deus na sua vida. E isso, a oração é o meio pelo qual Deus deixou para cada um de nós, de a gente ter essa conexão com o Todo-Poderoso. E talvez você possa estar se perguntando: ok, Alex, mas se eu não sinto essa necessidade, se eu não sinto essa necessidade, como o salmista diz, assim como uma pessoa sedenta no deserto tem sede, e eu não sinto essa necessidade, será que eu estou correndo algum perigo na minha vida espiritual? A palavra de Deus responde também: existe um perigo para aqueles que não reconhecem essa necessidade de Deus através da oração. Lá em Jó, capítulo 35, Jó 35, verso 12, nada. Jó 35, verso 12 e 13, lá diz o seguinte, o texto está na tela: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atenderá para eles, o Todo-Poderoso. Quando nós somos resistentes em não reconhecer a nossa real necessidade de Deus,
nós corremos um grande risco de sermos arrogantes. E a palavra de Deus é muito bem clara. Deus não está atento à oração daqueles que se colocam com essa arrogância. Mas se nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, a cada dia, coloque em nós essa necessidade, existe uma promessa. E essa promessa está lá relatada em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Veja a importância de nós nos aproximarmos de Deus, sedento deles, reconhecendo a nossa real necessidade e tendo a certeza que em Cristo todas as nossas necessidades serão supridas. E aí nós entramos na segunda condição. E essa segunda condição é justamente aonde o texto de Filipenses ele termina, que é o quê? Em Cristo. A segunda condição para que as nossas orações sejam não somente ouvidas, mas também atendidas, precisamos conhecer a Cristo e também permanecer. É necessário conhecer a Cristo e permanecer. E o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Lá em João, capítulo 15, versículo 7. Lá diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. A promessa ela é maravilhosa. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Só que essa promessa, ela está condicionada. É necessário permanecer em Cristo. E como é que eu permaneço em Cristo? O texto responde: se permanecer em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Não apenas é necessário você declarar que você é de Cristo, é necessário você permanecer em Cristo. De nada vale você conhecer a Cristo no falar. É necessário você ter experiências próximas com Deus. E o próximo texto ele vai se aprofundar um pouco sobre isso, que lá em 2 João, a epístola lá de 2 João, capítulo 1, versículo 9. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Não adianta ter apenas o conhecimento, é necessário ser praticante da verdade. E talvez você possa estar se perguntando: mas Alex, de forma prática, o que seria isso? A Bíblia responde. 1 João capítulo 3, versículo 24, ele diz o seguinte: e aquele que guarda os mandamentos, permanece em quem? Em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É necessário nós guardarmos todas as orientações em nossa vida contida na palavra de Deus. E talvez você possa estar se perguntando: mas Alex, como isso é possível? O finalzinho do texto diz: através do Espírito que nos foi dado. Somente através do poder do Espírito Santo de Deus é que nós podemos ter aí forças para buscar e praticar o assim diz o Senhor. E com isso é seguido de promessa. E a promessa nós encontramos aí também na epístola de 1 João, capítulo 3, que diz o seguinte:
versículo 21 e 22. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tenha certeza, se na sua vida você tem como prioridade agradar a Deus, Deus há de também agradar os seus filhos. Mas perceba, a promessa ela está condicionada. A promessa está condicionada. Assim como na primeira condição nós encontramos lá um perigo, um aviso, nessa segunda condição nós também encontramos um aviso muito importante, que está lá em Provérbios capítulo 28, versículo 9, que nos diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmãos, esse texto nos ensina que muitas vezes nós queremos ser ouvidos por Deus, mas nós não estamos atentos àquilo que Ele quer nos falar. Por que Deus deveria nos ouvir se nós não estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer? Injusto, não é verdade? Por isso que é importante ouvirmos o que Deus quer nos dizer. E Salomão, ele diz lá em Provérbios, que aquele que se recusa a ouvir as orientações de Deus, a sua oração, ela será abominável. Irmãos, eu não quero dizer que Deus espera de nós perfeição, porque nós somos imperfeitos. A perfeição aqui nesta terra, ela é impossível. Nós só iremos alcançar a plenitude da perfeição durante a eternidade com Cristo. Enquanto aqui na terra, nós não seremos plenamente perfeitos. Mas não é isso que Deus exige de nós. O que Deus exige de nós não é a perfeição, é a obediência. Quantas e quantas vezes você pode reparar, você dá algo a uma criança para executar, e ela não executa da forma como você esperava. Imagine você uma mãe, aqui tem várias mães aqui, minha mãe está aqui também, e pede para que você vá e arrume um quarto. Você vai e arruma um quarto. Só que ela, como mãe, ela já idealizou a forma que seria o quarto arrumado. Mas a criança obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu. Mas ficou da forma como a mãe esperava? Não. Trazendo essa lição para o nosso relacionamento com Deus, Deus, Ele não espera de nós perfeição, porque nós nunca vamos conseguir atingir a plenitude da perfeição que Deus espera de cada um de nós aqui nesta terra, porque nós estamos com um corpo condicionado, um corpo corruptível, por conta do quê? Do pecado. Só é possível ter uma vida de entrega, uma vida de oração, se estamos dispostos a obedecer o assim diz o Senhor. Com esse pensamento nós entramos agora na terceira condição, não se perca. Primeira condição, sentir a necessidade. Segunda condição, qual foi? Permanecer, conhecer e permanecer em Cristo. E a nossa terceira condição que eu trago aqui nessa tarde é: peça perdão pelos seus pecados. Mas você pode se perguntar, mas Alex, o que é pecado? Com certeza a maioria de vocês sabem a resposta, porque a palavra de Deus responde. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra de Deus apresenta uma referência para a gente saber
quando nós estamos de fato andando conforme as orientações de Deus. E a referência que Deus nos coloca é a sua lei. Claro que o pecado, ele tem uma abrangência muito grande. Em Tiago, nós encontramos lá que se você sabe que deve fazer alguma coisa e não faz, você também está pecando. Ou seja, a omissão também é pecado. Se você sabe algo que você deve fazer, o bem ao outro, e você se recusa a fazer, ou se omite a fazer, a palavra de Deus diz que isso também é pecado. Mas o nosso objetivo aqui nessa tarde aqui, não é desmiuçar o que é pecado, mas compreender a necessidade de pedir perdão pelos nossos pecados, porque são eles que fazem separação entre nós e Deus. A segunda orientação bíblica que nós encontramos também aí na Epístola de João, ele diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele continua lá nos Salmos, a palavra de Deus, 66, verso 18. Se eu tivesse guardado, diz o salmista, a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Quando nós deliberadamente, quase não sai, mas saiu. Quando nós fazemos isso de forma deliberada, os pecados, Deus, Ele não irá ouvir e atender às nossas orações. Em resumo, é isso que o salmista está dizendo. Enquanto ele estava ali, se ele estivesse ali escondendo o seu pecado perante Deus, ele não ia ouvir. E Provérbios, ele ainda amplia um pouco essa compreensão. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. É necessário não apenas confessar os pecados, é necessário também abandoná-los. A palavra de Deus, ela nos deixa muito claro que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele tem o poder de retirar de nós o pecado. Deus, Ele tem o poder de reverter a sua situação pecaminosa. Somente Ele tem esse poder de nos purificar, de tirar o que é imundo e tornar algo sagrado, santo, puro. Por isso que é importante nós reconhecermos a nossa necessidade, conhecer a Deus, permanecer nele e a cada dia confessar os nossos pecados. A quarta condição que eu trago aqui tem a ver também com o perdão. Só que agora a gente falou em pedir o perdão de forma aí, pode-se dizer, vertical. Agora, a palavra de Deus nos apresenta a importância e a condição para que Deus ouça e atenda as nossas orações, se essa oração também, ela não for de forma horizontal. E a palavra de Deus, ela diz lá, em Mateus capítulo 11, versículo 25, palavras do nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Marcos capítulo 11, versículo 25. Olha o que diz lá: e quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. É muito importante o perdão.
Quando você recusa-se a liberar o perdão, tenha a certeza que você está criando uma barreira entre você e Deus. Você está criando uma barreira entre aquilo que você está pedindo e aquilo que Deus quer te dar. Porque o perdão, ele é essencial. E falando sobre isso, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, olha o que a palavra de Deus nos diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando nós não perdoamos, quando nós não temos um coração aberto a perdoar, nós estamos criando um terreno em nosso coração para que a amargura ela entre e faça morada. Tome muito cuidado. A recomendação de Deus é: peça perdão, mas também perdoe. Porque lá no Pai Nosso, Cristo nos ensinou justamente isso. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Nem mais, nem menos. Quando nós exigimos de Deus o perdão, nós estamos dizendo: Senhor, nos perdoe, assim como eu também tenho perdoado. E uma pergunta para nós refletirmos: como tem sido o seu perdão para aqueles que te ofendem? Será que no seu coração existe alguma amargura, e essa amargura está contaminando a sua alma, a ponto também de contaminar aqueles que estão ao seu redor? A recomendação de Deus é: perdoe. Porque quando você perdoar, Deus irá não somente ouvir a sua oração, Ele também irá atender. E a penúltima condição que eu trago aqui nessa tarde, a quinta, é: creia que Deus nos responderá. É importante se aproximar de Deus crendo que Ele ouve e que Ele irá atender a sua oração. E olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Tiago, um texto muito conhecido. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Quem assim agir, acabou aqui cortando um pouco o texto. Quem assim agir, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Não basta apenas ter a necessidade, não basta apenas conhecer e permanecer em Cristo, não basta apenas também pedir perdão e perdoar. É necessário você se aproximar de Deus, crendo que aquilo que você pediu, Ele irá atender. Não se pode se duvidar, porque o próprio Cristo, Ele diz, lá em Mateus, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Pois sem fé, em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, a palavra de Deus ainda nos dá ainda mais detalhes sobre a importância de crer. E lá diz o seguinte: portanto, eu te digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. O que Cristo está falando nesse texto? O que a palavra de Deus tem nos dito sobre essas orientações? É que quando você pedir, peça com fé.
E o pedir com fé, como diz Tiago, não é você pedir duvidando. Ah, será que Deus vai? Não, eu tenho certeza que Deus tem poder. E às vezes a gente ora, ah, possa, Senhor. Será que esse possa não há nenhuma margem de dúvida? Mas o que o próprio Cristo diz é o seguinte: quando vocês pedirem em oração, vivam como se vocês já estivessem recebido. Porque da mesma forma como vocês vivem, da forma como vocês pediram, assim se sucederá. Irmãos, é importante se aproximar de Deus, crendo que Deus, Ele de fato, tem o poder de fazer aquilo que você está pedindo. Se tiver qualquer tipo de variação de dúvida, ao nós nos aproximarmos de Deus, a sua oração pode estar correndo um grande risco de Deus não atender. É importante aproximar de Deus e viver crendo que Deus irá fazer aquilo que nós estamos pedindo. Mas por que isso é possível? Porque nós estamos cumprindo as condições para que isso aconteça. As promessas de Deus vinculadas às orações, todas elas existem condições. Se cumprimos a nossa parte, com certeza Deus há de cumprir a parte dele. E, finalizando aqui a nossa jornada das condições da oração, por último eu trago aqui: ore em nome de Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Perceba a importância de nós orarmos em nome de Jesus. Não como se fosse um amuleto, não que se fosse apenas uma chave para abrir uma porta, mas reconhecendo que somente através dele nós teremos acesso ao Pai. Por isso que existe a necessidade de nós orarmos em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus não é apenas uma palavra, uma expressão de efeito mágica, quem sabe para abrir as comportas dos céus. Não. Quando nós declaramos que a oração é em nome de Jesus, nós estamos reconhecendo a nossa real condição. Estamos dizendo para Deus: Senhor, nós estamos pedindo, mas eu não sou merecedor, que nem o Senhor ouça. Mas eu peço em nome daquele que tem mérito contigo, o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra de Deus ainda continua dizendo o seguinte: em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E essas foram palavras do próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós teremos acesso ao Pai. É muito importante, ao nós orarmos em nome de Jesus, nós confiamos que Jesus, Ele há de fazer o melhor para cada um de nós. Quando nós estamos com essa entrega completa a Deus, buscando cada vez mais Ele, reconhecendo a nossa necessidade, buscando cada vez mais conhecer e permanecer em Cristo, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão e liberando o perdão, tenha certeza que ao nós orarmos em nome de Jesus, Deus irá fazer o melhor na vida de cada um de nós. Então, se por algum acaso
Eu estou falando para alguém que tem orado e parece que a sua oração não passa do teto. Olhe para a sua vida. Veja como está a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Busque cada vez mais Ele constantemente. Não desista. Persista em oração. Jesus Cristo, Ele contou uma pequena parábola, aonde, certa vez, um amigo, ele bateu a porta à madrugada. Estavam todos dormindo. E ninguém queria levantar. O dono da casa não queria levantar, porque era noite. Não queria ser incomodado. Mas mesmo assim, aquele amigo ainda continuou batendo na porta. Até que aquele senhor, aquele dono da casa levantou e foi atender o amigo. E Cristo fala na parábola que se ele não atendeu porque era apenas amigo, mas atendeu por conta da importunação. A parábola do amigo importuno. Aí você pode parar e pensar: Alex, você está dizendo que Deus nos vê como uma pessoa insuportável, que fica ali, né, pedindo, não, vai ter que me atender. Na realidade, essa parábola está no livro de Lucas. E quando Lucas apresenta essa parábola, ele está nos mostrando como posso dizer, não é uma contrafação, mas seria, na realidade, um paradoxo do que ele queria ensinar. Porque, muitas vezes, quando nós olhamos o amigo, isso aqui é muito importante, a gente se coloca como um amigo importuno, que está à porta na parábola. Mas, na realidade, nessa parábola, o amigo importuno é o próprio Jesus Cristo. Perceba, o amigo, ele só vai lá na casa do Senhor bater, porque ele recebeu uma visita inesperada onde? Na sua casa. E quem é a visita inesperada na casa? Somos nós. Nós somos a visita inesperada. Não estava nos planos de Deus que a humanidade caísse em pecado. Era necessário vir um intermediário, um intercessor entre nós e Deus. E esse é o amigo, Jesus Cristo. E da mesma forma como Jesus Cristo, ele veio, não por ele, mas por nós, quando nós formos pedirmos qualquer coisa, não devemos apenas olhar para nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos somente ser abençoados, mas nós precisamos também ser abençoadores. Precisamos ser canais de bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tenha certeza que se você viver uma vida aonde você tem como princípio abençoar as outras pessoas, tenha certeza que as janelas do céu nunca se fecharão para você. Porque o maior desejo de Deus é que nós sejamos portadores de bênçãos, representantes dele aqui na terra. Então, se apegue a Deus, se apegue a Jesus, se apegue à sua palavra e tenha certeza que Deus não apenas vai ouvir a sua oração, mas Ele vai atender em nome de Jesus. Que Deus abençoe.